Oba! Vamos para mais um episódio do canal Dicionário. Desta vez com o quinto poema do livro Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade. Trata-se do poema Construção. É um poema miúdo, miudinho de tudo. 5 versos apenas. Um nome bastante simples, Construção. Mas, como tudo que é do Drummond, só parece simples. Só parece. Vamos ao poema, o quinto poema do Alguma Poesia. Está com ele em mãos. Então vamos comigo. Construção. Um grito pula no ar como um foguete. Vem da paisagem de barro úmido, caliça e andaimes hirtos. O sol cai sobre as coisas em placa fervendo. O sorveteiro corta a rua e o vento brinca nos bigodes do construtor. Ha! Já é de uma ironia muito grande, muito grande. Porque tudo que você vê nos 5 versos é de desconstrução, não é de construção. O título é construção, mas o que acontece é uma desconstrução, porque alguma coisa pula no ar, do alto, o sol cai sobre as coisas, placa fervendo, existe um drama, uma tragédia em ocorrência, mas o título é construção. Você sabe que o Drummond ele tinha uma crítica bastante profunda, uma crítica bastante forte contra a produção de coisas, a produção de objetos, em vez da produção humana. Porque o século XX foi exatamente isso e ele viveu todo o tempo no século XX. O século XX foi de construção, de terceira pessoa, produção. Um século de metal, de aço, de andaimes, de ferro, de tecnologia, metalurgia, mas e o ser humano? É um século em que os objetos, as coisas ficaram muito bonitas, lindas. Hoje você vai a um shopping, faz algumas compras e em alguns casos a embalagem, a sacola é mais bonita do que o objeto que você comprou. Tamanho é o design que se tem hoje, a roupagem, os traços e cores, o refinamento, a sofisticação, tudo ficou muito bonito, mas e o ser humano? O homem tem se sacrificado pelas coisas que ele faz, e isso é uma marca bastante própria do século XX. Enquanto nós temos um século em construção, construindo coisas e objetos e mercadorias e produtos e máquinas, existe uma desconstrução do ser humano e é isso que entristece o Drummond. E eu vejo uma tragédia nisso, eu vejo uma tragédia neste poema por conta dessa ironia, por conta disso tudo que aconteceu. Então eu imagino um construtor, em algumas regiões vai se dizer que ele é um pedreiro, que ele é alguém que está construindo ou trabalhando como servente de pedreiro na construção de um prédio, de um edifício, e ele pula lá de cima, está naqueles andaimes lá em cima, muito alto, e ele cai sobre as coisas. Cai como o sol, se arrebenta em placa fervendo, ele também. Um sorveteiro ouve o barulho e corta a rua, atravessa a rua em direção ao prédio, em direção ao construtor, e o construtor está morto, acabado, paralisado, estatificado. O bigode dele se movimenta. O bigode dele está em movimento. O vento brinca nos bigodes do construtor. Como se houvesse uma indiferença muito grande em relação à vida do construtor. O vento brinca. Nessa prosopopeia, nessa personificação do vento, o vento brinca nos bigodes do construtor, está essa indiferença em relação à vida. Me parece até que isso aqui era uma notícia de jornal. Um construtor pulou, porque não caiu, o sol cai,
sobre as coisas em placa fervendo, mas ele não caiu, ele pulou. Então me parece um suicídio. Um grito pula no ar como foguete. E ele cai porque é um corpo pesado, cai feito um foguete, numa velocidade bastante grande. Ao fundo desse corpo que cai, existe uma paisagem, que é do prédio em construção. Barro úmido, caliça e andaimes hirtos. Essa caliça, aquele pó de construção, e aqueles andaimes eretos, fortes. E era uma tarde em que o sol estava fervendo. O sol cai sobre as coisas em placa fervendo. Estava passando naquela rua um sorveteiro do outro lado da rua e ele cruza a rua em direção ao corpo. E o sorveteiro vê o bigode do construtor sendo movimentado pelo vento. Por que eu acho que é uma notícia? Por que eu vejo uma notícia aqui? Eu vou te contar uma historinha. Eu não estava lá, mas queria estar lá. Mas em 1925, 25 eu falei, 5 anos antes da publicação deste livro, alguma poesia do Drummond. 5 anos antes, havia um jornal no Rio de Janeiro chamado A Noite. Nesse jornal havia uma coluna chamada O Mês Modernista, em que todos os dias vários autores publicavam poemas. Em dezembro de 1925, também escrevia nesta coluna do jornal à noite o nosso grande amigo Manuel Bandeira e também o nosso grande amigo Carlos Drummond de Andrade. E o Manuel Bandeira publicou neste mês de dezembro de 1925, quando o Drummond trabalhava com ele neste jornal, publicou aquele poema tirado de uma notícia de jornal. Lembra-se dele? Que fala do João Gostoso, que bebeu, dançou e pulou no bar. Dançou, cantou no bar 15 de novembro, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Lembra disso? Então, Manuel Bandeira, ele fez um poema tirando de uma notícia de jornal. E as investigações posteriores a isso mostraram que realmente aconteceu isso. Realmente tem essa notícia no Rio de Janeiro. Vários jornais noticiaram isso, desse João que bebeu, cantou, dançou e depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Claro que o Manuel Bandeira colocou o nome pelo qual ele era conhecido, João Gostoso. Ele trabalhava na feira, fazia frete na Feira Livre. E o Manuel Bandeira, muito modernista, muito tipicamente modernista, estamos em 1925, já são 3 anos depois da Semana de Arte Moderna. Ele pegou uma notícia de jornal e foi cortando palavras, cortando, não acrescentou uma palavra sequer, mas só tirou, foi tirando palavras até que ele falou, tá bom, se eu tirar mais não vão entender a notícia. Então, o poema, como o poema é síntese, eu vou tirando o máximo de palavras possível. E aí, quando eu vi que chegou no seu limite, está pronto o poema. Foi isso que ele fez. Eu vou ler para você o poema do Manuel Bandeira. Está aqui comigo, ó. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. O título desse poema, de novo, poema tirado de uma notícia de jornal. Aí eu te falei que o Drummond trabalhava com Bandeira nesse jornal. Então me parece que o Drummond ficou inspirado neste poema do Bandeira e também escreveu o dele a partir de uma notícia de jornal. E veja se eles não são bastante, se eles não têm o mesmo DNA. Um grito pula no ar como foguete, vem da paisagem de barro úmido, caliça e andaimes hirtos. O sol cai sobre as coisas em placa fervendo. O sorveteiro corta a rua e o vento brinca nos bigodes do construtor. Me parece que eles têm o mesmo DNA. Mas é essa construção do poema que está na desconstrução da notícia e na desconstrução de um ser humano que constrói coisas.
É tipicamente o século XX em que o cara está, o funcionário, o trabalhador, o metalúrgico, o construtor, está muito debilitado, muito prejudicado pelo trabalho, bastante perigoso o tipo de trabalho que ele exerce, aquela insalubridade bastante evidente, mas o que ele faz é bonito. Por exemplo, um metalúrgico com os pulmões arrebentados de tanto ácido, mas o automóvel que ele faz está lindo. Aquele cheiro gostoso de automóvel novo está lindo. Então as casas, os edifícios estão lindos. Você sabia que durante a construção da ponte Rio-Niterói, morreram mais de 40 trabalhadores durante 5 anos de construção da ponte? É disso que o Drummond está falando. Que as vidas valem nada em relação àquilo que elas produzem. O importante é que o homem faz, não ele em si. O ser humano é apenas um construtor, apenas aquele que constrói, mas ele não constrói a si mesmo. Ele não trabalha pelo seu desenvolvimento intelectual, pela sua dignidade, pelo aumento das suas potências. Não, ele não trabalha para isso. Ele trabalha para fazer coisas, para produzir objetos, para acumular dinheiro, para fazer muito, muito, muito menos para si mesmo. Ou seja, é um século XX, é um século de produção e não de autoprodução, e essa é a crítica mais grave que o Drummond faz neste poema. Você percebe que as coisas elas ganham uma dimensão bastante forte em relação ao ser humano. A desconstrução do ser humano é flagrante desde um grito pula no ar como um foguete. Não é um grito que pula no ar, é um ser humano que pula no ar, mas aparece um grito pula no ar. Essa também personificação do grito também anula o ser humano, também desconstrói o ser humano. Quando ele vê o corpo caindo e batendo no chão e aquele sol fervente de um dia de semana à tarde, ele vê o sol se arrebentando, o sol cai sobre as coisas em placa fervendo. O ser humano também que vende sorvetes não é um ser humano, é um sorveteiro. O sorveteiro corta a rua. Ele atravessa a rua para ver o que está acontecendo, para tomar pé da situação, do que houve, do evento. Então, nessa construção do século XX e nessa desconstrução do ser humano, o Drummond cantou isso durante todo o século. Vocês se lembram de um outro poema do Drummond que se chama Elegia 1938? Ele começa assim, ó. Trabalhas sem alegria para um mundo caduco, onde as formas e as ações não encerram nenhum exemplo. Ele começa o poema, que está no livro Sentimentos do Mundo, de 1940, ele começa o poema com esse verso. Trabalhas sem alegria para um mundo caduco. Mundo caduco por quê? Porque é um mundo que perdeu o sentido. O homem faz as coisas e não faz a si mesmo. Ele não trabalha, ele não vai, ele não foca a si mesmo, ele foca as coisas. E ele termina o poema, esse poema Elegia 1938, ele termina esse poema dizendo o seguinte, 2 versinhos apenas, os 2 versos finais deste poema. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, porque não podes sozinho dinamitar a ilha de Manhattan. Percebe a crítica que ele tem? É uma crítica profunda, é uma crítica dolorida. O Drummond sente muito isso mesmo. Ele sente o mundo capitalista demais, porque o capital vale mais que o ser humano. Não que ele faça uma crítica contra um sistema, não é essa a ideia, não é que ele é contra um sistema. Mas qualquer coisa que é exagerado é ruim. Qualquer coisa exageradamente é ruim. E numa época em que você trata o ser humano como se fosse nada, e que os objetos valem tanto, e que você mata populações inteiras em Ruanda por causa de diamantes, não pode ser um mundo são, não pode ser um mundo razoável, é um mundo caduco. Também lá no livro A Rosa do Povo, de 1945, tem um poema bastante famoso do Drummond chamado A Flor e a Náusea, em que ele diz o seguinte,
Um trechinho apenas do poema A Flor e a Náusea. Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias e mercadorias espreitam-me. Devo seguir até ao enjoo? Posso sem armas revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Ele vai caminhando pelas ruas, vendo vitrines de objetos, de mercadorias e produtos, e vendedores e compradores, e ele vê um ser humano que não é o protagonista. O ser humano não é o personagem principal dessa realidade. O personagem principal dessa realidade são as coisas, são os objetos. As pessoas valem nada, valem os objetos. Então, num mundo em que o ser humano não é o protagonista, não pode ser um mundo saudável. Não pode ser um mundo que se leve a sério. É disso que o Drummond está dizendo. Preso à minha classe, algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. A rua é cinzenta, sem cor, sem brilho. Melancolias, mercadorias espreitam-me. As mercadorias espreitam-me. Olha como é que ele faz, o Drummond, ele brinca com essa personificação e ele personifica um monte de objetos. Por quê? Porque para o Drummond, repito, que passou a sua vida durante o século XX, para Drummond, neste mundo o ser humano não é o protagonista. As coisas, os objetos, as mercadorias, os produtos, estes sim são os personagens principais da realidade. Então ele fala, mercadorias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso sem armas revoltar-me? Olhos sujos no relógio da torre. Por que olhos sujos? Porque ele só viu mercadorias, produtos, etc, etc. Mas ele não viu o ser humano. Não viu alma, não viu amor, não viu brilho, dignidade, paixão. Ele não viu o ser humano mostrando a si mesmo e ao mundo a sua própria existência, uma existência radiante. Radiante fisicamente, que radia, que se mostra, que se compartilha, que se distribui ao mundo. Não aparece isso, não aparece. Então, existe um poema chamado Construção, que o título já é irônico, muito irônico, porque o que acontece no poema é uma desconstrução de um ser humano. O que acontece no século XX é uma desconstrução do ser humano. E como é que o Drummond faz isso? Ele constrói um poema desconstruindo uma notícia que desconstrói o ser humano. Esse é o poema Construção do meu grande amigo Drummond. Se esse poema fosse depois dos anos 70, eu diria que ele seria uma minimalização da música Construção do Chico Buarque. Como ele é décadas anterior, eu diria que o Chico Buarque também se inspirou no Drummond, que se inspirou no Bandeira, que se inspirou numa realidade bastante dura. Porque o que você vai ver também na música do Chico Buarque, na música Construção, que tem o mesmo título, é a mesma ideia de um ser humano que não é o protagonista. A construção é a protagonista da realidade. Ok? Valeu conversar com vocês. Um grande beijo, aquele abraço e vamos até onde a arte pode nos levar. Até o próximo.